aí, queridos do Super Ensino, tudo bem? Eu sou a professora Valéria e na aula de hoje nós vamos aprender aí um pouco sobre equação literal. Você já ouviu falar? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui de equação do primeiro grau e equação do segundo grau, onde nós temos aí na equação do primeiro grau e equação do segundo grau incógnitas, certo? Aí, o que diferencia o primeiro grau do segundo grau? Que no primeiro grau, a minha incógnita ela tem expoente 1, por isso do primeiro grau. E no segundo grau, o expoente da minha incógnita é 2, por isso segundo grau. Mas não é aí que eu quero chegar, não. Eu quero chegar ao quê? Que na equação, tanto na equação do primeiro grau como na equação do segundo grau, nós temos aí a letra como o quê? Representando um coeficiente, qualquer número. Mas aí, e a equação literal, o que seria? Então, vamos observar o seguinte, tanto na equação do primeiro grau como na equação do segundo grau, a gente tem que encontrar aí o valor das nossas incógnitas, das nossas variáveis, né, as letras presentes. Mas na equação literal, como por exemplo, nós temos aqui 4x ao quadrado menos 3ax igual a 0. E também nós temos ali uma outra equação literal aí do primeiro grau, que é 11x menos b igual a 7x mais b. Mas nós vamos observar que nós temos duas incógnitas. Mas o que acontece? Geralmente um problema vai me pedir para me determinar o valor de x. Ou o valor de A aqui no primeiro caso, ou o valor de B no segundo caso. Ou seja, nas minhas respostas eu vou ter também a presença de uma incógnita. Por quê? Porque essa incógnita ela vai ser o meu próprio coeficiente. Então, mas como que a gente vai aí solucionar essa equação literal? Vamos começar aqui pegando a nossa equação do primeiro grau para a gente ter uma base aí para a nossa equação do segundo grau. Vamos pegar aqui 11x menos b igual a 7, entre parênteses aí 7x mais b. Então, se o problema nos diz, determine o valor de x, nós vamos resolver aí essa equação em função de x. Ou seja, na minha resposta vai estar dentro a letra B. Como? Vamos lá. Eu tenho aqui 11x menos b, a gente vai repetir esse primeiro membro para poder resolver aí o segundo membro. Então, no segundo membro, a gente vai fazer uma distributividade. 7 vezes x, 7x, e 7 vezes b, mais 7b. Então, vai ficar 11x menos b igual a 7x mais 7b. E vamos organizar assim. No primeiro membro, todo mundo que possui a variável x. E no segundo membro, quem não tem a variável x. Então, 11x, 7x vem para esse lado, vai ficar menos 7x igual a 7b mais b. Pois o menos b vai lá para o outro lado, vai ficar mais b. E aqui vamos resolver, então, 11x menos 7x, que vai ficar 4x, igual a 7b mais b, que vai ficar 8b. 4x é igual a 8b, então isolando esse x, nós temos que x é igual a 8b dividido por 4. E x é igual, vamos dividir aqui o 8 por 4, que vai ficar 2b. Ou seja, observe que na nossa equação literal, nós temos aí na nossa resposta, no valor dessa variável x, uma letra. Ou seja, sempre vai ter em função de x uma letra ou em função de y, dependendo da letra da incógnita que o problema te colocar. Então vamos observar aqui como eu resolveria então se fosse no segundo grau. Vamos pegar aqui como exemplo então um caso que nós vimos ali, né, logo no início, que é 4x ao quadrado menos 3ax igual a 0. Tenho aí uma equação do segundo grau porque a minha incógnita tem um expoente 2. Então, vamos aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x e colocá-lo em evidência, já que nós temos aí dois termos com a presença do x. Então, colocando o x em evidência, vamos abrir o parênteses e fazer o seguinte, para a gente achar quem são os termos que vão ficar dentro do parênteses, a gente faz uma divisão aqui do 4x ao quadrado dividido para x, vai ficar 4x. Então, vai ser o primeiro termo do parênteses. Menos 3ax dividido para x, vai ficar 3a. Segundo termo do nosso parênteses, fecha aí, igual a 0. Então, nós temos, né, na equação segundo grau, né, dois valores para x. E o primeiro valor, o que a gente faz aqui? Associa aqui nosso x, que está aqui na frente, igualando a 0. Porque nós vamos mandar aqui todo esse parêntese para o outro lado, nessa divisão, e vai zerar. Então, o nosso primeiro x é igual a 0. E o nosso segundo valor de x, pegaríamos quem? 4x menos 3a igual a 0, porque se a gente mandar só o x para o outro lado, também vai dar 0. Então, 4x menos 3a igual a 0, isolando aí 4x igual a 3a positivo, porque foi para o outro lado.
Agora ficou 4x igual a 3a. E nós vamos isolar o x. O x é igual a 3a sobre 4. Então, nos dois valores de x, nós temos que um é 0 e o outro valor de x é 3a sobre 4. Vemos aí a presença de uma incógnita no resultado. Então, na equação do segundo grau, nós podemos ter o que como resultado? Apresentar aí o nosso conjunto de solução, onde nós temos a nossa primeira solução para x igual a 0 e a nossa segunda solução aí 3a sobre 4, nós representaríamos esse conjunto de solução dessa forma. Conseguiram compreender a aula de hoje? Não deixem de praticar os exercícios, nos encontramos na próxima aula, até lá!